Amados irmãos e amadas irmãs, prosseguindo e, com toda certeza, finalizando nossa série de conversas sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, gostaria de iniciar com as palavras contundentes, avassaladoras de nosso Senhor Jesus Hamashiach, que estão registradas em Marcos 3, 28 a 30. Disse o Mashiach: Eu asseguro-lhes que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Lembremos que nosso Senhor Jesus falou isso porque estavam dizendo, e esse estavam aí refere-se aos fariseus, que ele estaria realizando milagres via demônios que o habitavam, ou seja, ele estava possuído por espírito imundo. Foi até citado o nome do demônio. Mas diante dessa afirmativa cabal do Mashiach, nós depreendemos que essa blasfêmia deve ser completa e corretamente entendida. E que as pessoas crentes genuínas, como nós, da Igreja de Deus, para jamais a praticarem, se fortaleçam na fé e nos pilares da sã doutrina. Pela gravidade desse pecado e devido à irreversibilidade da punição, parece-me essencial que as pessoas seguidoras verdadeiras de nosso Senhor Jesus consolidem na mente e no coração o conhecimento preciso dessa blasfêmia abominável. Voltemos ao verso 28 de Marcos 3, que acabamos de ler. Nosso Senhor Jesus começa dizendo, ou melhor, assegurando que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. O que significa que não há um tipo de pecado específico que isoladamente possa condenar a pessoa para sempre, sem chances de ser perdoada. Entretanto, a continuação do verso parece contradizer isso, pois relata que há, sim, um tipo de pecado que não tem perdão: a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Vocês talvez perguntem: como podemos conciliar isso? Devemos reafirmar que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado específico, catalogado, por assim dizer, como, por exemplo, homicídio, adultério, mentira, roubo, cobiça, mas refere-se justamente à ausência do arrependimento produzido pelo Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, quem jamais pode receber perdão é a pessoa que nunca se arrepende. E a ausência de arrependimento implica em eternidade de pecado, isto é, um pecado que nunca é perdoado, já que não houve arrependimento para que houvesse perdão. No entanto, o texto vai além. Se nós observarmos o contexto, veremos que há um tipo de gente que chegou a um ponto tal em que deixa de ser susceptível ao arrependimento, razão pela qual podemos dizer que já blasfemaram contra o Espírito Santo. Estou falando de uma rejeição total e contínua ao Espírito Santo, o qual poderia conduzir essas pessoas ao arrependimento. Então, lendo atentamente o contexto da passagem em que os versos estão escritos, percebemos
que os que blasfemavam contra o Espírito Santo eram aqueles que acusavam Jesus de estar endemoniado. Quem eram eles? Constatamos que não eram quaisquer pessoas. Tratava-se especificamente de um grupo de denominados mestres da lei. Isso aparece no verso 22, um pouco antes desse pronunciamento do Mashiach. Fariseus, em sua maioria, que frequentemente acompanhavam o nosso Senhor Jesus com más intenções, porque queriam pegá-lo em armadilha e colocá-lo à prova. Ou seja, eram pessoas que sabiam perfeitamente bem quem era o Mashiach, que viam os milagres realizados por ele. E mesmo assim, insultavam-no e perseguiam-no para não perder seus privilégios perante o povo. A esse respeito, o apóstolo João diz que muitos líderes dos judeus creram nele, no Senhor Jesus, mas, por causa dos fariseus, não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Isso está em João 12, 42, 43. Em outras palavras, estamos falando aqui de pessoas que conheciam e muito bem a palavra de Deus. Não eram mestres da lei sem motivo. Viram e testemunharam os milagres mais extraordinários de nosso Senhor Jesus. E sabiam que ele era e continua sendo o Filho de Deus, mas assim mesmo rejeitavam-no, perseguiam-no e insultavam-no. Volto a dizer, com medo de perder o status e os muitos privilégios que desfrutavam entre os judeus. E dentre esses privilégios, nós incluímos os financeiros. Esse é o tipo de gente que não tinha perdão. Adicionalmente, para nós consolidarmos esse entendimento, há um texto bíblico que também fala de um estado em que uma pessoa não tem mais perdão e que é extremamente esclarecedor e, portanto, corrobora toda a nossa análise. Vamos revisitá-lo. Hebreus 6, 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois, para si mesmos, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Isso é muito grave. Nós estamos falando de pessoas crentes que receberam dons espirituais, que tinham proximidade com Deus, que eram dirigidas pelo Espírito Santo e realizavam sinais, muitas vezes miraculosos, mas que por qualquer razão deram as costas a tudo aquilo que conheciam e sabiam ser a verdade. Ou seja, tudo o que os israelitas viveram prefigura a realidade da nova aliança em que vivemos. Se a terra prometida tipificava a nova terra, e o que aconteceu com os hebreus é um exemplo do que pode acontecer conosco, então tudo se conecta, fazendo perfeito sentido. O que ocorreu com toda aquela gente que compunha uma geração murmuradora e blasfema, que viu todos os sinais e, assim mesmo, permaneceu incrédula e idólatra. O que aconteceu? Todos eles, à exceção de Josué e Caleb, os únicos que demonstraram fé na promessa, pereceram no deserto.
e não herdaram a terra prometida, nem mesmo Moisés. Em um determinado momento, o Altíssimo Deus pôs ponto final em tanta rebeldia e determinou que nenhum deles herdaria a promessa. Porém, a Igreja de Deus nutre uma bendita esperança que pode ser compartilhada com quem se dispuser a aceitar, receber e praticar o Evangelho do Reino. É fato que, se uma pessoa realmente crente está desviada, ela sabe que nosso Senhor Jesus sempre está disposto a intermediar junto ao Pai para que perdoe a quem se volta a Ele com arrependimento sincero, como o bom pastor que cuida das ovelhas e como o pai do filho pródigo. Desde os tempos do Tanar, ou Antigo Testamento, ou Primeira Aliança, o Altíssimo Deus diz e vem mantendo a seguinte garantia: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvi-lo-ei, perdoarei seu pecado e curarei sua terra. Isso está registrado no segundo livro de Crônicas, 7:14. Em João 6:37, nosso Senhor Jesus disse que jamais rejeitaria quem viesse a ele. E em 1 João 1:9, o mesmo João declara que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Não há pecado que Deus não possa perdoar, pois está registrado em 1 João 1:7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O testemunho bíblico unânime é de que, se uma pessoa se arrepender dos pecados, será perdoada e aceita de volta aos braços do Pai Celestial. Mas vamos retornar ao tema central, que é o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui, insisto, estamos falando de pessoas que mergulharam tão fundo na apostasia deliberada que não podem ser levadas ao arrependimento. Por isso, repetindo o texto, uma frase do texto que já foi lido, Hebreus 6, verso 6, é impossível que sejam reconduzidas essas pessoas ao arrependimento. Notem, e é muito importante que prestemos atenção a isso, que o texto diz que é impossível que elas se arrependam, mas não diz que é impossível que o Altíssimo Deus ouça o arrependimento delas. Em outras palavras, Deus perdoa toda aquela que se arrepende. Mas nesse caso, estamos falando de gente que nem mesmo se arrepende. Por isso não é perdoada. Em João 16:8, nosso Senhor Jesus foi claro ao dizer que é o Espírito Santo de Deus que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isto é, uma pessoa só se arrepende porque o Espírito Santo de Deus tocou seu coração primeiro. Não porque ela própria é boa de coração e chega sozinha ao arrependimento. Mas as pessoas que desfrutaram do amor de Deus e assim mesmo o abandonaram e tentam levar outras ao mesmo caminho, chegaram a um ponto em que o Espírito Santo não age mais no interior delas, de modo a propiciar um arrependimento que as reconduza ao Altíssimo Deus. E como não há
perdão de pecados sem arrependimento, essas pessoas nunca alcançam o perdão. E o pecado se torna, então, eterno. Como consequência do que falamos, devemos ter a compreensão certa e inequívoca de que o próprio fato de uma pessoa sentir tristeza no coração por estar afastada do Pai e uma vontade ardente, intensa de voltar aos braços dele, já significa que o Espírito Santo continua tocando o seu coração, buscando convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. E isso significa que para essa pessoa ainda há esperança de redenção. Quem estivesse no grupo das pessoas que cometeram o pecado sem perdão, não sentiria nada disso, não teria esse tipo de percepção. Voltemos por um momento ao deserto, falando da jornada do povo escolhido. Durante aquele longo percurso, o Altíssimo Deus não decretou que aquelas pessoas pereceriam ali, a não ser quando tivessem murmurado muitas vezes. Ou seja, a tolerância, a paciência foi muito grande. Da mesma forma, ele, Altíssimo Deus, não vai fechar as portas da terra prometida para alguém logo na primeira queda ou desvio, independentemente da gravidade do pecado cometido. A apostasia, da qual não há mais volta, não é um ato isolado de pecado, mas caracteriza-se por uma atitude deliberada, racionalizada e persistentemente praticada. Ninguém chega a esse ponto repentinamente, por um ato inconsequente ou palavras imprudentes. Na verdade, trata-se de alguém que peca deliberadamente, depois de já saber a verdade, desprezando aquilo que recebeu de Deus, como está também em outra passagem da carta aos Hebreus. Hebreus 10, 26 a 31, que vou ler, pela importância que representa. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo julgai vós, merece aquele que pisou o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e também insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, Iá julgará seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, repetindo, estamos falando de pessoas que presenciaram milagres e provavelmente até já receberam algum, eventualmente tinham dons espirituais, conheciam a palavra, tinham todas as evidências do agir do Altíssimo Deus e foram acolhidas por ele em tantos momentos difíceis. Mas deixaram-se levar pelo maligno e tornaram-se incrédulas, ao ponto de não se importarem mais com o pecado. Para essa gente, já não resta mais sacrifício pelos pecados, apenas o juízo que consumirá os inimigos de Deus. São pessoas que se rebelaram, endureceram seu coração a tal ponto que se tornaram insensíveis à voz do Espírito. E, como está escrito em 2 Timóteo 2,12, se o negarmos,
ele também nos negará. Amados irmãos e amadas irmãs, tenho firme convicção de que a esta altura de nossas conversas não há mais em vocês qualquer dúvida a respeito desse abominável pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Contudo, é preciso ainda abordarmos as aplicações práticas para a vida da Igreja de Deus. Para que este estudo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus seja verdadeiramente edificante e aplicável, considero importante avaliarmos como podemos integrar essas verdades em nossa vida diária e em nossa caminhada espiritual. Proponho, então, a vocês e a quem tiver acesso a essa preleção, 4 atitudes práticas. Primeira, cultivar uma sensibilidade ao Espírito Santo. Como? Por intermédio da oração e da meditação na palavra de Deus, buscando sempre a orientação do seu Santo Espírito. Assim procedendo, essa prática regular ajudar-nos a manter nossos corações abertos e receptivos à direção e ao discernimento espiritual trazidos pelo Espírito de Deus. E assim, adquiriremos capacitação para reconhecer a obra do Espírito Santo em nossa vida e ao nosso redor, e tornar-nos pessoas atentas aos sinais e às impressões que o Espírito pode colocar em nossos corações. 2. Viver em comunhão com o Altíssimo Deus. Como? Estabelecendo e executando uma linha de ação com, a meu ver, pelo menos 4 pontos essenciais. Primeiro, confissão e arrependimento. Mantenhamos uma prática regular de confissão e arrependimento. Reconheçamos constantemente nossos pecados diante do Altíssimo Deus e busquemos seu perdão por intermédio de nosso Senhor Jesus Hamashia. A confissão e o arrependimento sincero mantêm-nos humildes e dependentes da graça de Deus. 2. Obediência e fidelidade. Esforcemo-nos para viver uma vida de obediência e fidelidade aos ensinamentos do Cristo de Deus, nosso Senhor Jesus. A obediência absoluta e a fidelidade incondicional são expressões inconfundíveis de nosso amor e reverência ao Altíssimo Deus. Mudando agora para o terceiro ponto essencial: promover a unidade e o amor na comunidade de fé. Para esta realização, proponho que utilizemos 3 pilares. Primeiro pilar: encorajamento mútuo, em que nos encorajemos reciprocamente e apoiemos nossos irmãos e nossas irmãs na fé. A comunidade que compõe a igreja é o circuito referencial, no qual podemos fortalecer-nos mutuamente e crescer em comunhão na fé. Perdão e reconciliação. Aqui eu coloquei 2 juntos, porque eu vou falar dos 2 ao mesmo tempo. Pratiquemos o perdão de modo ininterrupto e ilimitado, como nosso Senhor Jesus ensinou. Perdoemos 70 vezes 7, ou seja, de forma ilimitada. E busquemos sempre a reconciliação em nossos relacionamentos, porque a falta de perdão é uma grande causa de endurecimento de nossos corações. E isso afasta-nos da comunhão com Deus. Quarto ponto: testemunhar da graça e do amor de Deus. Aqui, apresento-lhes 3 pontos.
evangelismo e serviço, que constituem 2 pontos, com os quais eu os concito e concito a mim mesmo, a que compartilhemos o amor de Deus com as outras pessoas, por meio do evangelismo e do serviço. Sejamos testemunhas vivas da graça transformadora de Deus em nossa vida. Segundo, terceiro, aliás, vida de integridade. Vivamos de maneira que nossa vida reflita os valores do reino de Deus. A integridade e a autenticidade em nossa caminhada, como pessoas fiéis seguidoras de nosso Senhor Jesus Hamashiach, são poderosos testemunhos da obra do Espírito Santo em nós. E agora, façamos um autêntico e puro exame de consciência. Nessa franca autoavaliação, examinemos nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Perguntemo-nos se existem áreas em que temos resistido à obra do Espírito Santo e busquemos corrigi-las. Consideremos nossa jornada espiritual e como temos respondido ao chamado de Deus. Estejamos sempre com plena disposição para fazer ajustes e crescer em nossa fé. E agora, caminhando para o final dessa conversa, digo a vocês que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um tema que nos chama a uma profunda reverência e seriedade em nossa caminhada na vivência do Evangelho de Deus. Ela reforça em nós a importância de mantermos nossos corações abertos e receptivos à obra do Espírito Santo, evitando qualquer forma de resistência ou rejeição. Ao mesmo tempo, somos pessoas chamadas a viver em constante comunhão com Deus, buscando sua orientação, direção, condução e graça em todas as áreas e em todos os momentos de vida que ele nos outorga. Que este estudo nos inspire a viver com uma nova sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, cultivando uma vida de oração, obediência e amor. Que possamos ser testemunhas vivas da graça e do poder de Deus, refletindo sua luz em um mundo que tanto necessita de esperança e redenção. E assim, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Hamashiach, o Cristo de Deus, dirigimos-nos ao sempiterno Iá, Criador de tudo o que há, suplicando-lhe que nos conceda a graça de viver em obediência e fidelidade, refletindo seu amor e sua graça em tudo o que fazemos e viermos a fazer. Amém. Amém.